todos. Boa tarde à família Intelectos que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje nós estamos fazendo a inauguração do jornal Intel News, esse trabalho que faz parte do projeto Âncoras da Informação, que está sendo desenvolvido na turma do 6º ano do ensino fundamental. E o nosso convidado especial de hoje é o Tertuliano Oliveira Filho, ele que é jornalista e está cursando psicologia e veio compartilhar com a gente alguns conhecimentos. Nós temos também as nossas entrevistadoras aqui, Sofia Kézia, Maria Clara, Nívia Maria e Maria Vitória. Tertuliano, seja bem-vindo, sinta-se em casa e meninas, é com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Como você pode perceber, estamos nos aventurando na área jornalística, com a implantação do jornal Intel News. Quais seriam os procedimentos mais adequados para seguirmos para que essa nossa aventura jornalística possa se tornar um sucesso? Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. O Intelectos foi a minha casa durante muitos anos. E é sempre bom quando eu tenho a oportunidade de vir aqui e conhecer as novas turmas. Então, eu estou muito agradecido. Então, na verdade, existem muitas maneiras, né, de se preparar para ter uma experiência de um veículo jornalístico, né? Então, eu acho que a primeira coisa que vocês podem pensar é qual é o formato. Eu acho que vocês mesmo já definiram, certo? Que vai ser transmitido pela internet, né, nas redes sociais. E a partir daí, quando vocês sabem qual é o produto que vocês querem entregar, né? Quando eu falo produto, nesse caso vai ser no formato de vídeo, vai ser disponibilizado na rede social. Então, vocês sabem o que vai ser entregue por vocês, né? A partir daí, vocês podem pensar como é que vocês vão construir a equipe do jornal, certo? Porque em qualquer veículo existem funções diferentes, né? Eu acho, inclusive, que é interessante que vocês troquem de função, de uma edição para outra. É uma sugestão que eu estou dando, na verdade, mas que às vezes a gente gosta mais de fazer alguma coisa, às vezes outra. Mas também é bom a gente passar por vários tipos de função. Eu, pessoalmente, já trabalhei em muitas áreas do jornalismo, né? Quando a gente fala de jornalismo, você está a trabalhar como repórter, você pode ser um repórter de jornal impresso, pode ser repórter de um jornal que é televisivo, ou então que é um jornal que vai ser transmitido via rádio. E a partir daí existem diversos, como é que eu posso dizer, cargos dentro do jornal. Tem a pessoa que produz a matéria, que é o produtor, que é aquela pessoa que vai buscar informação, vai olhar ao redor, vai falar com as pessoas, descobrir o que é interessante, o que é importante trazer para o meu público, né? Então essa pessoa vai colher as informações, vai pensar em quem é que a gente vai entrevistar, né? Por exemplo, alguém pensou em trazer o Tertuliano hoje, né? Me trazer aqui hoje. Então essa função é a produção, certo? Vocês que estão aqui agora, vocês são tanto repórteres como apresentadores do programa também, né? E assim vai, existem várias maneiras de se construir essa equipe e a partir daí vocês vão ter essa experiência, né, de participar e aprender cada função dessa. Boa tarde. Pesquisando sobre a sua trajetória profissional, percebemos que você está sempre buscando novos conhecimentos. O que influenciou a escolher o jornalismo como profissão inicial? Eu comecei com jornalismo porque eu gostava muito de escrever. Sempre gostei muito da escrita, gostava muito de ler quando eu era criança. Fui chamado a atenção várias vezes durante a sala de aula, porque às vezes estava numa disciplina assistindo aula, o professor estava dando conteúdo, estava lendo outra coisa, eu gostava de ler ficção. Mas aqui sempre esteve comigo, né? E aí eu pensei em, na verdade, mais de uma possibilidade por conta dessa minha paixão pelas letras, né? Eu pensei em dar aula de português, eu pensei em estudar literatura, mas eu vi que o que mais me motivava era a vontade de escrever histórias, né? De escrever para que as pessoas lessem. E eu vi no jornalismo uma oportunidade de escrever, e não apenas histórias ficcionais, mas escrever realmente histórias reais das pessoas. Porque o jornalista nunca deixa de ser um contador de histórias, a gente é, por definição, um contador de histórias. Só que nós contamos histórias que são verídicas, que são reais e que merecem, por critérios vários, serem contáveis, certo? É por isso.
Qual foi a maior dificuldade encontrada por você no exercício da profissão como jornalista? Essa pergunta, ela me faz pensar em muita coisa. Existem várias dificuldades, por conta, primeiro, que a gente exerce várias funções, como eu já falei, né? O trabalho de jornalista, ele é muito dinâmico, né? Você pode exercer funções muito diversas uma da outra. Então, sempre que você entra numa empresa, ou então qualquer lugar que você vai trabalhar, geralmente a sua função pode ser completamente diferente do que você estava acostumado a fazer antes. Cada lugar que você entra, você aprende outras formas de fazer seu próprio trabalho. Então, para mim, eu acho que o que eu mais tive dificuldade era a questão do tempo. Porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar, eu era produtor de um telejornal da TV Clube, o Bom Dia Piauí. Não sei se vocês já assistiram, o jornal que passa de manhã cedo, quando a gente está tomando café. E quando eu chegava na redação, imaginem que para você fazer um jornal que vai sair ao ar, do jeito que vocês assistem, com matérias ao vivo, com vários VTs, tudo que aparece gravado a gente chama de VT, certo? É um vídeo gravado, uma entrevista que já foi gravada. Tudo que tem no jornal tem que estar pronto com bastante antecedência e outras coisas têm que ser feitas durante o programa. Então o tempo é sempre nosso maior inimigo, digamos assim, porque tanto a gente tem que estar sempre atualizado. Eu tenho que fazer matérias que estão acontecendo, sobre fatos que estão acontecendo enquanto eu estou falando sobre eles. E ao mesmo tempo eu tenho que preparar material extra que vai ser gravado com um pouco de antecedência, e tudo isso eu faço durante o dia, ou de um dia para outro no máximo. Então, imagine que você chegava no trabalho às 7h30 da manhã, primeira coisa eu tinha que ligar para vários órgãos era em Teresina, eu ligava para vários órgãos de Teresina e do Piauí para saber se teve algum problema, por exemplo, nas estradas, se teve algum problema com a polícia, qualquer coisa que fosse urgente e importante eu tinha que estar sabendo. A gente tinha que estar assistindo os jornais das outras emissoras para saber se alguém estava dando alguma coisa que a gente não estava. E ao mesmo tempo, digamos que aqui, a gente tinha um quadro de horários que eu tinha as equipes prontas para sair para a rua para fazer minha matéria. Mas, às vezes em 30 minutos eu tinha que arrumar um entrevistado, marcar um lugar, falar para a equipe ir, a equipe tinha que ir gravar, voltar e acompanhar a edição do material. Então é sempre uma correria, sempre uma correria. Então você tem que não ser ansioso, porque se a gente ficar muito ansioso, a gente pira mesmo na rotina de redação. A nossa sala, geralmente a redação é uma sala com muitas pessoas no telefone, muita gente escrevendo, é muito barulho, então são cenários bem típicos da vida do jornalista e que para mim era desafiador, né? Porque eu gostava de ficar no meu silêncio, escrever com calma e em várias profissões em vários cargos que eu ocupei, eu não tinha essa capacidade, essa oportunidade de fazer as coisas com calma, era sempre na correria. Vimos que além de ser jornalista, você está cursando psicologia. Você pensa em anexar os conhecimentos adquiridos em psicologia para melhorar sua profissão como jornalista? Como? Sim, sempre. Na verdade, tudo que você aprende enquanto sujeito, você pode trazer para a profissão de jornalista. Porque, por exemplo, você, como eu falei antes, você tem que olhar para o mundo ao seu redor e saber o que está acontecendo e conseguir visualizar as pautas, né? Pauta, qualquer coisa que eu quero noticiar, que eu quero transformar em conteúdo, é uma pauta. Por exemplo, falar sobre violência contra as mulheres, ou então falar sobre a ansiedade dentro do ambiente escolar, né? Como eu estou fazendo psicologia agora, eu abri o olho para muitas questões sobre a saúde mental, né? Então eu começo a ter acesso a conteúdo sobre isso e começo a despertar meu interesse para essas questões, certo? E eu posso transformar isso em pauta. Então, digamos que antes, quando eu estava distante do ambiente da psicologia, muitos assuntos que eu não entendia muito bem, ou então que eu nem sequer sabia que existiam, como, por exemplo, autismo, que as pessoas às vezes chamam de transtorno, de uma doença mental, mas na verdade é um espectro.
A pessoa autista ela pode ter vários graus de autismo, uma série de comportamentos e de maneiras de ver o mundo. E isso é muito interessante quando você começa a entender porque você rompe preconceito sobre isso. Isso é uma coisa que hoje eu trago para a minha profissão porque eu começo a falar sobre isso. Eu começo a falar sobre esse assunto, eu sei que ele é importante, eu sei que tem crianças que crescem com autismo sem saber que tem e às vezes os pais têm muita dificuldade em lidar com essa questão. Então, como agora eu estou estudando sobre isso, já é um assunto que eu posso trazer para o jornal, produzir uma matéria e informar as pessoas sobre isso, entende? E é dessa maneira que eu pretendo, assim, porque tudo que eu estiver aprendendo na psicologia, tudo que eu ganhar por experiência também, quando eu começar a exercer a profissão, eu posso trazer, claro, com muita ética, com muito respeito, sem misturar, porque no uso desse lugar, essa voz que a gente tem enquanto jornalista, a gente tem que ser muito ético, né, sobre o que a gente está informando as pessoas, porque a gente não pode informar equivocadamente, ou então a gente não pode difundir informações que possam gerar mais preconceito, então desinformação, porque às vezes acontece isso. O jornalista que dá opinião não embasada em fatos, em argumentos que são validados por outras pessoas que são especialistas, às vezes ele está cometendo um erro muito grave, porque tudo que ele fala, geralmente as pessoas tendem a levar em consideração se ele está falando num ambiente, por exemplo, um jornal. Imagine o Jornal Nacional, por exemplo, que é o jornal mais visto no Brasil. Tudo que é transmitido pelo Jornal Nacional, querendo ou não, tem o que a gente chama de um valor de verdade. Né? As pessoas tomam aquilo como verdade, então eles têm que ser muito responsáveis no que a gente transmite. Certo? Vocês respondem assim. Percebemos que o profissional que trabalha no âmbito do jornalismo vem se destacando a cada dia, principalmente com a evolução tecnológica e as novas formas de transmitir notícias, como é o caso das redes sociais. Em sua opinião, existe uma necessidade de melhorias por parte de algum departamento público que possa apoiar a sua profissão? Na questão de, eu não sei se é apoiar a profissão. Eu acho que enquanto classe trabalhadora, porque o jornalista é um trabalhador, né? Enquanto classe trabalhadora, eu acho que a gente precisaria talvez sermos mais organizados, né? A nível de sindicato, mas sobre essa questão da tecnologia, eu acho que o que a gente mais precisa hoje são talvez novas leis e talvez o esforço dos órgãos públicos em educar a sociedade e regulamentar o uso da internet. O que é regulamentar? Não é sobre restringir ou proibir algo, mas de colocar algumas regras sobre como isso acontece. Porque, como você falou, tanto para o jornalista está mais fácil criar conteúdo, mas também para todo mundo hoje está muito fácil criar conteúdo. Qualquer pessoa pode fazer um vídeo, né, de alguma coisa que está acontecendo e transmitir isso na internet. Por conta disso, os grandes jornais, veículos tradicionais, perderam assim, o seu lugar de protagonismo na difusão da informação. Antes você se informava através da televisão, através de jornal impresso, né, e agora através do rádio, que também é muito forte ainda nos lares de todo o Brasil, mas agora a gente também se informa muito através da internet e da rede social. Só que com isso a gente perdeu um pouco os parâmetros de como esse conteúdo é produzido. Como qualquer um pode fazer, a gente acaba às vezes passando por muitos problemas porque as informações são desencontradas, ou então as pessoas dizem o que querem, pegam um vídeo, distorcem o que está acontecendo, porque se você colocar uma legenda dizendo que aquilo ali é outra coisa, as pessoas podem acreditar. Né? Eu cito um caso clássico, por exemplo, que durante a ditadura militar no Brasil, não sei se vocês já estudaram um pouco sobre isso, mas a ditadura militar era um regime que ele era antidemocrático, né? As pessoas não tinham participação, nós cidadãos, e houve uma manifestação na época, que foi muito famosa, que várias pessoas foram às ruas para reivindicar que elas pudessem voltar a votar, certo? E quando o jornal transmitiu, porque o jornal não podia falar a verdade, só devia falar o que o governo queria que fosse dito,
aquilo foi transmitido como se fosse uma manifestação do aniversário de uma cidade do Brasil. Né? Então, filmaram as pessoas nas ruas, com cores da bandeira do Brasil, e o jornal disse que era uma manifestação do aniversário de uma cidade, mas era uma manifestação contra o governo. Né? Hoje, isso não é uma coisa fácil de fazer naquela época, né? Mentir dessa forma. Hoje está muito fácil, porque qualquer pessoa pode filmar e escrever o que quiser sobre isso. E aí eu acho que é aí que mora um problema muito sério, porque saiu das mãos de pessoas capacitadas esse lugar de estar sendo responsável por transmitir informação. Eu acho que o que tem que acontecer é um esforço muito grande de todas as entidades da sociedade como um todo mesmo, de trazer isso para a escola, de explicar para as pessoas. E existe também, a nível de leis, todo o marco regulatório da comunicação, só que é algo que não é muito discutido na sociedade, que também não está funcionando muito bem, que é para determinar como é que esse conteúdo pode ser difundido. Entende? Por exemplo, para impedir que qualquer informação veicule livremente. Todos os dias a gente atualiza isso, todos os dias as plataformas, o Facebook, o Instagram, o Twitter, criam novas ferramentas para a gente, por exemplo, evitar ver conteúdo proibido para menores de 18, ou então ter cenas de violências que são muito chocantes, certo? Existe isso, só que todo dia alguém também dá um jeito de ir por lá. Então, é algo que requer o cuidado de todos nós enquanto sociedade, entende? Pensar um pouco mais sobre isso, de como a gente usa a internet, como a gente consome o que está na internet também. A gente tem que estar muito mais consciente hoje enquanto cidadão do que antigamente, porque a gente não pode mais confiar em tudo que a gente vê lá, porque aquilo não passa por um filtro, que antes era o filtro de quem? Do profissional da comunicação, que seguia um protocolo, né, de ações para poder trazer informação para o cidadão. Quais diferenças essas melhorias fariam na vida do jornalista? Primeiro, eu acho que a gente ia evitar estar disputando com notícias falsas, né? Segundo, a gente teria mais tranquilidade também em fazer o nosso trabalho de apuração, porque hoje, por conta que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo que eu estou trabalhando numa pauta, por exemplo, eu estou fazendo a cobertura sobre um acidente que aconteceu, ou então um foco de incêndio, por exemplo, né? Está tendo uma queimada na cidade, no centro, e aí eu tenho que mandar minha equipe ir lá para poder ver o que está acontecendo. Enquanto isso, todo mundo está falando na internet que é isso, é aquilo, aquilo outro. Aí as pessoas começam a acreditar no que querem, ou então no que chega primeiro nelas. Então já gera também uma pressão maior profissional de conseguir fazer isso em menor tempo. E quanto mais rápido você trabalha, quanto mais pressa você tem, maiores são as chances de você cometer erros, certo? Então, por conta disso, eu acho que hoje a gente acaba fazendo notícias que têm menos profundidade, ou seja, que a gente pesquisa menos para poder falar sobre aquele assunto do que antes. Né? E se a gente tivesse a tranquilidade de que as pessoas iriam buscar as fontes certas para se informar, acho que a gente estaria realizando nosso trabalho com mais tranquilidade do que como é agora. Se estiver ficando assim, tiver alguma dúvida, além da resposta que você pode perguntar. Toda profissão exige certa responsabilidade. Em sua opinião, ser jornalista é uma grande responsabilidade? Sim, muito, muito grande. Justamente pela questão mesmo da ética e de como você transmite informação. Né? Hoje, vivendo nessa época, a gente está vivendo do fake news, acho que todo mundo está familiarizado agora com esse termo. Certo? Eu lembro que acho que uns 2, 3 anos antes do período de eleição do ano passado, eu tinha dado uma palestra sobre isso, sobre fake news, que já era um problema no mundo, só que não era um problema tão grande quanto é agora, porque se popularizou através dos aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp. Vocês imaginam que vocês já estão crescendo com o smartphone na mão, mas a gente, eu, a professora, a gente nasceu num mundo em que o computador para a gente usar era aquele computador de mesa grandão, que acho que nem existe mais aquelas telas super enormes. Então o acesso era muito restrito.
a gente não tinha condição de conversar por celular, era só por ligação. Então não tinha como a notícia falsa ser amplamente, tão facilmente distribuída como ela é agora. Certo? Então assim, está muito difícil controlar a informação, como ela chega às pessoas. Então se eu sou jornalista, e isso é o básico da minha profissão, eu tenho que passar informação que são verdadeiras. E mesmo quando a informação é verdadeira, existe uma maneira adequada de transmitir ela. Porque uma coisa que não existe no jornalismo é imparcialidade. Eu sei que todo mundo que começa a estudar jornalismo, a gente fala que o jornalista é imparcial, que é isso, que ele não tem lado, né? Que ele fala, ou então que ele tem que falar, mostrar os dois lados da história, mas existe muito mais do que dois lados da história. Então, querendo ou não, a gente sempre está do lado de alguém. Sempre que eu vou transmitir uma informação, por exemplo, na minha fala com vocês, claramente, eu sou partidário de transmitir informação com qualidade, de evitar notícias falsas, de ter um controle das notícias. Isso por quê? Porque a gente tem um código de ética a ser seguido. E no código de ética jornalista, a gente tem que primar sempre, a gente tem que sempre estar do lado de quem? Da dignidade da pessoa humana. Então a gente não vai, em tese, não deveria noticiar notícias ou noticiar fatos mórbidos de maneira mórbida, né? Por exemplo, se eu falo de um acidente, ou então eu comunico que alguma pessoa faleceu, eu posso noticiar isso? Posso. É relevante? Quando a pessoa é uma pessoa pública, é uma pessoa que exerce um cargo importante, ou então uma pessoa que era muito querida por toda a sociedade, toda a comunidade, é relevante, né? É um critério de noticiabilidade, como a gente chama, eu falar sobre a morte dessa pessoa. Agora, eu vou mostrar a foto da pessoa morta, eu vou mostrar as fotos do acidente com manchas de sangue. De acordo com o Código de Ética Jornalística, a gente deveria evitar fazer isso. A gente sabe que as pessoas nem sempre cumprem isso, né? Tem muitos sites, portais que eles usam dessa coisa de exibir fotos chocantes para poder atrair, porque o ser humano, por natureza, é muito curioso, né? A gente acaba sendo levado a querer ver fotos de tragédias, mas teria que haver um cuidado sobre isso. Da mesma maneira, se eu vou falar de um crime, por exemplo, alguém cometeu, alguém foi preso, em tese, as pessoas que estão sendo investigadas, muitas delas, em muitos casos, você não pode colocar foto do rosto da pessoa, expor a pessoa no jornal, por exemplo. Só que isso acontece muito. Por que a gente não pode fazer isso? Porque se a pessoa está sendo suspeita de um crime, não é que a pessoa cometeu, ela é suspeita de um crime. E eu coloco ela no jornal e boto uma manchete bem grande de que a polícia prendeu pessoa suspeita. A pessoa ainda vai passar por uma investigação, vão saber realmente se ela foi culpada ou não. Só que uma vez que eu coloquei ela no jornal, uma foto dela, ela já está julgada por toda a sociedade. E aquilo ali não se apaga mais. A imagem, né, a mancha na imagem daquela pessoa, mesmo que ela seja inocentada depois, talvez essa parte do processo em que ela é inocentada, ninguém nem vai publicar mais. Mas todo mundo já acha que ela é criminosa. Então o jornalista não deveria fazer isso, só que a gente faz diariamente. E principalmente a gente, eu falo quanto grupo, né? A gente, não eu, pessoalmente, eu não faço isso. Mas muita gente faz isso, e principalmente faz com pessoas que não têm condição de se defender, pessoas que não têm condição de pagar um advogado. Porque quando é uma família, por exemplo, importante, com alguém que é rico, dificilmente uma pessoa que está sob suspeita de alguma coisa, que não existem provas contra ela vai ter a foto dela estampada no jornal. Dificilmente. Porque se tiver, a pessoa pode entrar com processo contra o jornal. Né? Porque como todos vocês têm direito à imagem, todos nós temos direito à imagem, por exemplo. É uma das coisas que o jornalista tem que primar sempre. Se eu quiser publicar fotos de vocês no jornal, eu tenho que pedir para vocês autorização. Não precisa nem escrever. Hoje em dia, basta a sua palavra, de que você me autoriza, por exemplo, ou dos pais de vocês, por exemplo. Mas é muito comum que as pessoas só publiquem a foto sem pedir que a pessoa, se ela aceita ou não. Isso também é antiético, entende? Então tem uma série de atitudes que a gente deveria tomar cuidado com isso, que até entre os jornalistas às vezes não é
é cumprida. Imagina agora que todo mundo pode fazer esse tipo de trabalho, ainda que não esteja trabalhando para algum jornal, né? Então, é sim muito importante manter a ética e tomar cuidado com como a gente faz isso. Qual seria a maior responsabilidade? Eu acho que a responsabilidade está dentro disso que eu já falei. Eu acho que a maior responsabilidade é ter cuidado. Não um cuidado de temer, né, de ter medo. É um cuidado, na verdade, de cuidar daquela informação, cuidar das pessoas que estão envolvidas. Né, você ser humano, né, então você não tratar aquelas pessoas como objetos. Né, de expor qualquer pessoa só porque eu quero que as pessoas comprem meu jornal, que elas acessem o meu site. Né? Então eu acho que é ser cuidadoso no trato da informação como um todo. Né? Acho que isso que é o mais importante. A sociedade considera o jornalista alguém com uma visão peculiar dos acontecimentos atuais. Como jornalista, você acredita que a saúde pública e a educação podem melhorar? E como? Sempre pode demais. E como? Primeiro que a gente, na verdade, aí eu vou ter que te responder pessoalmente, certo? Assim, é minha opinião, tá? Mas começa na mudança da lógica de como a nossa cidade está organizada, né? Porque assim, a tecnologia já existe. Para a gente ter educação de qualidade e saúde de qualidade para a população, nós já temos condições de fornecer isso. Só que hoje em dia, a educação de qualidade e a saúde de qualidade, infelizmente, é um privilégio para poucos, é um privilégio de poucos, né? Porque a gente transforma isso muitas vezes em mercadoria. E uma mercadoria que é muito cara, porque ela é essencial, porque ninguém pode ficar sem. Né? Então, quanto mais uma família pode pagar pela saúde, mais ela vai pagar, certo? Porque você nunca mede esforços quando você está cuidando da sua própria saúde. A mesma coisa é a educação. Quanto melhor a educação que você pode fornecer para os seus filhos, é aquela educação que você vai conseguir, é aquela educação que você vai escolher transmitir, certo? E o problema é que isso hoje está muito restrito, né? Então, o que teria que haver, na verdade, é entender que isso é direito básico. Na nossa legislação já é para ser, mas que a gente sabe que na prática não acontece. Então, a gente tem o nosso governo, e eu não estou falando de gestão, tá? Não estou falando de atual governo anterior, mas de uma coisa que acontece há muito tempo, desde que o Brasil é democracia. A gente precariza a nossa saúde, porque se privilegia muito acordos econômicos mesmo. Se a gente não fosse uma sociedade que gira em torno do capital, que gira em torno do dinheiro, nós somos uma sociedade capitalista, né? Acho que se vocês não estão familiarizados com esse termo, vocês vão estudar bastante sobre isso, porque nós somos uma sociedade capitalista, e no capitalismo o importante é lucrar. E se a gente fosse uma sociedade que a gente tivesse interesse legitimamente, assim, realmente no crescimento da população, na saúde de todo mundo e na igualdade entre as pessoas, a gente ia gastar muito menos dinheiro enricando algumas pessoas, né? Construindo, por exemplo, armas, material bélico, porque a própria necessidade da gente gastar dinheiro exigente gasta muito dinheiro com pesquisa para desenvolver armas. Vocês não têm noção do quanto que a gente gasta dinheiro com isso. Né? Todo mundo aqui deve conhecer a NASA, por exemplo, certo? Que é responsável pela pesquisa espacial. Então, assim como a gente também avança muito na pesquisa espacial para poder descobrir o que está acontecendo no universo, essa tecnologia é muito usada também para produzir armas de grande potência, armas para dizimar um país inteiro. E por que a gente faz isso? Porque a gente disputa entre a gente, entre os países, por dinheiro, por recursos naturais. Então a gente perde muito tempo com isso, né? Porque por conta do dinheiro. Se a gente quisesse só ser humanos de verdade, aí eu acho que a coisa seria bem diferente. A gente tem que entender que, na verdade, a gente tem uma sociedade que está tendo todas as condições que a gente precisaria para acabar com a fome no mundo,
Não sei se vocês sabem disso também, mas a quantidade de comida que é desperdiçada no Brasil dá para acabar com a fome de todo mundo que passa fome. Não precisa ir em lugar nenhum atrás de comida para matar a fome, acabar com a fome do Brasil, não precisa. Mas por que essa comida é desperdiçada? Porque quando a gente leva a comida para o supermercado, tem um padrão de qualidade daquela comida que não tem a ver com o consumo, mas com a estética, por exemplo. Tem muitos alimentos que eles não são bonitos para estarem na prateleira, então eles são jogados fora. Entende? Então, é isso que a gente está fazendo o tempo todo, enquanto sociedade, né? A nível macro mesmo, enquanto planeta Terra, enquanto país, como um todo. Enquanto a gente não mudar essa lógica, enquanto a gente realmente não estiver interessado que as pessoas vivam bem, independente de quem é mais rico ou menos rico, enquanto eu não ficar satisfeito e feliz, porque todo mundo tem as mesmas oportunidades, em vez de querer que o meu filho ganhe 20 mil reais, enquanto vários professores ganham 1.000, a gente não vai mudar essa situação nunca. A gente já tem tudo na mão. Falta revolucionar isso aí, eu acho. O jornalista retrata assuntos de diversas naturezas e temas. Na região de Campo Maior, quais os principais temas que, em sua opinião, os jornalistas locais deixam de priorizar? Eu acho que a preservação ambiental é muito importante, porque a gente vive numa cidade que a gente tem muitos recursos naturais, a gente é muito abençoado por ter um açude no meio da nossa cidade, a gente tem muitos lagos, na região riachos. Eu pessoalmente aprendi a nadar num rio perto da minha casa e diariamente eu vejo tudo isso sendo destruído, por exemplo, e eu vejo que não é uma pauta relevante, né? Não que ela não seja, quando eu falo que não é uma pauta relevante é porque não está sendo explorada, por exemplo, porque a gente passa muito tempo falando sobre o político A falou, o político B falou, e às vezes não para poder falar sobre a nossa sociedade, mas só para poder enaltecer ou não alguém. Então eu acho que a pauta ambiental para mim é uma das que estão muito negligenciadas hoje no Campo Maior. Certo. Gostaríamos de agradecer a você, Tertuliano, pela disponibilidade, por ter aceito esse convite, a participação das meninas, a nossa querida coordenação, que está sempre nos disponibilizando e nos incentivando a produzir cada vez mais. Também quero agradecer ao Samuel e à Lívia por estarem aqui nos ajudando nessa parte técnica da transmissão do vídeo, certo? E desde já quero convidar todos para nos acompanhar no nosso próximo encontro, que será dia 3 de setembro, um próximo entrevistado tão especial quanto o Tertuliano, certo? Tchau, até a próxima, se Deus quiser.